Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa de hoje é a saúde bucal, principalmente em pacientes com problemas de saúde. Nossos convidados são a doutora Marina Galottini, professora da USP em São Paulo e membro do Grupo Técnico de Trabalho de Odontologia Hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde. E o doutor Paulo Santos, também professor da USP em Bauru e membro do Conselho Regional de Odontologia. Eles são participantes do 18º Congresso da Aboprev, evento realizado este ano pela USP em Bauru, que busca integrar excelência científica e temas como inclusão social e atendimento de pessoas com problemas de saúde. Professores, é um prazer recebê-los aqui no Diálogos. Maíra, muito obrigado. Em nome da Faculdade de Odontologia de Bauru, Departamento de Estomatologia, a gente agradece o convite e o prazer em participar desse programa com vocês. Boa tarde, obrigada também pela oportunidade. Professores, vamos começar falando um pouquinho sobre o trabalho da Aboprev em relação a esses pacientes e que são chamados de especiais. O que são esses pacientes especiais para odontologia? Bem, o paciente especial para odontologia, ele tem um contexto todo diferente. É o paciente que tem qualquer condição, seja sistêmica, seja neurológica, e que exige um cuidado especial do cirurgião dentista. Por isso esse conceito um pouco mais amplo, que é específico da odontologia. Esse tratamento especial, como que ele seria feito pelos dentistas? Na realidade, exige um conhecimento do cirurgião dentista, primeiro que ele entenda a doença do paciente, a alteração neurológica, a alteração sistêmica do paciente, e a partir daí ele elabore cuidados para que realize os procedimentos com a maior segurança possível, interagindo com os cuidados específicos da doença, com as drogas que esse paciente utiliza, com as complicações sistêmicas que ele pode ter decorrentes da ação do cirurgião dentista. Certo. Professora, como que é feito o diagnóstico desses pacientes, para tratar a saúde bucal desses pacientes especiais? Como o Paulo comentou, o paciente especial é um termo generalista que engloba diversas doenças de base. Então, tudo que tira o dentista do cotidiano dele dentro, imagina um profissional dentro do seu consultório, na sua clínica, todo aquele paciente que exige dele uma mudança de atitude no manejo, a gente engloba esse termo, a gente usa esse termo que engloba diversas condições. Então, o paciente, ele já tem geralmente um diagnóstico da sua doença de base e ele precisa do tratamento odontológico. Ou ele tem uma condição bucal primariamente relacionada à sua condição sistêmica. Ou você ainda tem uma condição geral de doença agravando uma situação de boca, ou uma situação de boca levando esse paciente a um risco de saúde por ele já ter alguma deficiência específica daquela doença de base. Então, são são inúmeras situações diferentes que o dentista pode se deparar. E esse dentista, então, ele vai ter que trabalhar em conjunto com o médico para tratar uma determinada doença, é isso? Eu considero, o dentista é um profissional da saúde, em primeiro lugar, que por acaso é dentista. E ele tem que ter no seu arsenal de conhecimento um conhecimento geral das doenças. E sim, é muito importante a inter-relação com as outras profissões da saúde. Não só com o médico, mas também com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo. E então essa relação do profissional, entre os profissionais de saúde é muito importante para um paciente que tem uma doença sistêmica. Então, o diálogo é extremamente importante dentro da equipe. Então, um exemplo, nós vamos atender um paciente soro positivo para o HIV. Se esse paciente me traz os exames, mas às vezes eu quero aprofundar mais e saber realmente como está a condição sistêmica dele naquele momento. Eu ligo para o médico infectologista ou eu detecto uma infecção oportunista na boca. É minha obrigação eu comunicar para o infectologista desse paciente que eu encontrei isso. Isso pode ser um sinal de que a imunodepressão desse paciente voltou a acontecer. Então é esse tipo de relação que é importante quando se lida com um paciente com necessidade especial. Certo, professoras. E quais são as principais doenças que afetam a saúde bucal? A gente consegue enumerar? Não. Consegue, mas talvez algumas doenças que são comumente relacionadas, em que
tenha como frequência de manifestação bucal e que tenha algumas doenças, por exemplo, o diabetes e a doença gengival tem uma correlação, os pacientes com qualquer condição de imunossupressão e as infecções oportunistas de boca. Então, são condições sistêmicas que podem ter alguma repercussão bucal e vice-versa, em que chama a atenção pelo fato de ter aquela doença, se investigar a presença dessas alterações em boca. E o inverso também é possível? Algum problema bucal, de repente, afetar o sistema, afetar o todo? Existe uma frequência menor, mas, por exemplo, uma infecção de boca, uma infecção gengival ou um abscesso dentário em um indivíduo que tenha um idoso ou que tenha algum problema cardíaco, em válvula, algum comprometimento nesse sentido em coração, essa infecção de boca pode ter uma correlação com uma infecção cardíaca. Por exemplo, é um exemplo, não é tão comum, mas isso pode acontecer. E aí esse diagnóstico, de repente, de um problema bucal pode auxiliar o diagnóstico de uma doença maior. Sim, principalmente existem situações, por exemplo, de manifestações bucais de doenças sistêmicas. Por exemplo, o tumor marrom do hiperparatiroidismo. Ele pode acontecer na boca, uma lesão tumoral, que o dentista faz o diagnóstico e, através desse diagnóstico, induz a um diagnóstico de uma doença sistêmica, como, por exemplo, o hiperparatiroidismo. E então, você refere esse paciente para um cirurgião de cabeça e pescoço ou para um endocrinologista e o que despertou esta procura foi a lesão bucal. A gente, há muitos anos, a gente acompanhou toda essa epidemia do HIV e o que aconteceu justamente nesse sentido. A boca, por ser aí um espelho da imunidade do paciente, muitas vezes a detecção de doenças oportunistas na boca, quantas vezes ela não induziu a um diagnóstico da infecção pelo HIV, por exemplo. Então vale sempre a máxima do cuidado com a nossa saúde bucal, visitar sempre os dentistas. Né? Porque contribui para, de repente, uma doença, um problema de saúde que merece um tratamento mais pontual. Sem dúvida nenhuma. Certo, professores, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais sobre o atendimento a esses pacientes especiais. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e o assunto do nosso programa de hoje é a saúde bucal de pessoas com problemas de saúde. Quem conversa com a gente são os professores da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, o doutor Paulo Santos e a doutora Marina Galottini. Professores, comentávamos um pouco desse paciente especial, né? Citamos algumas das doenças que podem propiciar algum problema bucal e um dos exemplos é a questão dos transplantados. Né? Esse paciente transplantado, como que se dá o diagnóstico de um problema bucal e, na sequência, como que se efetua o tratamento? O indivíduo transplantado de órgãos, como um todo, ele costuma usar drogas que diminuem a imunidade para evitar a resposta de rejeição do órgão ao indivíduo. Então, essas drogas, que são as drogas imunossupressoras, elas, apesar do paciente estar clinicamente estável, existe a possibilidade de, em algum momento, uma infecção oportunista se manifestar na boca e ela ter uma repercussão sistêmica. Então, nesse momento, o diagnóstico de uma infecção oportunista é altamente relevante para se discutir com a equipe médica e tratar com antecedência para evitar aí uma repercussão que possa ou mimetizar a perda do transplante ou mesmo agravar a condição sistêmica como uma infecção generalizada ou uma infecção disseminada em algum outro órgão com a droga que já altera a imunidade do indivíduo. Certo, professor. E aí, como que se dá esse tratamento? Então, é necessário esse trabalho em conjunto de vários profissionais da saúde, como a gente citou no primeiro bloco, e como que o dentista ele vai atuar com esse paciente que, às vezes, tem aversão e fala assim, eu não quero fazer tratamento odontológico. Qual que é a importância de conscientizar para cuidar da saúde bucal, ao mesmo tempo que eu estou fazendo um tratamento de saúde que, de certa forma, as pessoas vão julgar que é mais grave do que a saúde bucal? Tá certo. Além dessa condição da infecção oportunista, chega um momento do tratamento médico em que o médico fala para o paciente que ele está considerado normal, clinicamente estável. E aí vem a preocupação do cirurgião dentista, né? Como é que eu atendo a esse paciente? Se há algum cuidado em especial. E, na realidade, o cuidado em especial, ele é um paciente convencional. Ele tem os dentes e as gengivas numa condição semelhante a qualquer indivíduo. Mas ele está usando uma droga imunossupressora. Então, o cuidado, o tratamento desse paciente, ele pode ser um tratamento odontológico convencional
com os cuidados com visão à prevenção de infecção ou identificação de condições especiais de infecção. Certo, professores. No trabalho dentro de hospitais, de repente, de clínicas, né, odontológicas, como que se dá esse papel, né, dos dentistas de conscientizar esses pacientes especiais e outros médicos da importância desse trabalho em conjunto? Isso, na minha opinião, é um trabalho frequente, é um exercício frequente que todos nós dentistas temos que fazer. Na verdade, os pacientes especiais, e aí pensando em todas as categorias, eles são, em geral, pacientes à margem de tratamento. Eles estão excluídos da maioria dos serviços de atendimento público. Por quê? Porque não existe, primeiro, como que eu vou dizer? Não existe na rede pública ainda um esquema bem formado para atender essa demanda que é crescente, tá? Então, esse é um problema. E, obviamente, se sabe da importância disso, porque a boca faz parte do corpo humano e você tem que ter uma boca saudável para garantir funções como alimentação, como convívio social, como, enfim, o bem-estar do indivíduo. Então, que é essencial, ninguém duvida. Mas, infelizmente, existem poucos centros especializados para atender esse paciente que a gente diz complicado. E, infelizmente, em termos de SUS, esse paciente fica mais limitado ainda. Então, é sim uma batalha diária do cirurgião dentista, de se posicionar como profissional de saúde e de garantir esse espaço, não apenas dentro de hospitais, como também dentro da rede que atende a população que usa principalmente o SUS. Pensando nesses pacientes especiais, a gente teria alguns cuidados básicos dar dica mesmo para esses pacientes, então, de diagnóstico. Então, alguém foi diagnosticado que precisa de um transplante de rim, por exemplo. Né, que cuidados esse paciente poderia ter com a saúde bucal dele? Ele tem que procurar um dentista. O médico, na verdade, o nefrologista, ele deve incluir na sua equipe um profissional dentista. Para quê? Para examinar e para tirar focos de infecção desse paciente antes do transplante. Esse é um exemplo. Ou, por exemplo, um paciente que tem uma síndrome que envolve um retardo mental, perda de habilidades finas, que vai ter uma higiene prejudicada, uma higiene bucal deficiente, ou que tem risco para a cárie, como diminuição de saliva, etc. Diversas situações vão expor esse indivíduo a um maior ou menor risco para cárie e doença periodontal, que são uma das doenças mais comuns do ser humano. Então, é também importante a participação do dentista prevenindo isso, tratando antes que essas doenças se instalem no hospedeiro, né, no paciente. Você queria falar, professor? Eu queria falar sobre a questão hospitalar. Eu acho que a gente pode aproveitar o momento para comentar que o Brasil vive um momento de estabelecer políticas públicas através de projetos de lei que acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, ele vai agora para o Senado, para instituir a presença obrigatória do cirurgião dentista em unidades hospitalares como um todo, abordando os pacientes transplantados, pacientes de terapia intensiva, de clínica médica. Esse é um passo importante do projeto de lei. Um outro passo importante é o programa do governo do estado, que chama o programa Sorria Mais São Paulo, que dentro das políticas, que é fluoretação, dentista nas escolas, um dos braços do projeto é o programa de odontologia hospitalar, onde a intenção é a contratação de dentistas para atuarem, a darem suporte ao paciente que está hospitalizado, que é um paciente que precisa de cuidados bucais e não tem o cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar para prestar esse tipo de atendimento. Então a gente precisa primeiro construir um pouco dessa cultura da necessidade desse cirurgião dentista. Seria isso no primeiro momento? No primeiro momento, se corre, basicamente, eu considero que sejam 3 frentes. A primeira frente é a frente da questão de obrigatoriedade, da lei, da parte legal, né, que envolve a parte política. O segundo momento é quem existe hoje que saiba fazer isso, que é a prática profissional. A formação desses dentistas. E o terceiro momento é exatamente esse, como vamos capacitar esses dentistas. E aí grupos junto aos conselhos regionais, junto às universidades aqui do estado de São Paulo, têm discutido que critérios de capacitação sejam os mais adequados para que possamos preparar, então, o profissional da odontologia para atuar nesse ambiente hospitalar. E a USP, professores, mantém atendimentos, né, a esses pacientes especiais, e esse é o tema do nosso próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.
Diálogos está de volta. O assunto de hoje é o tratamento odontológico de pacientes com problemas de saúde. Nossos entrevistados são os doutores e professores da USP, Paulo Santos e Marina Galottini. Professores, a respeito do atendimento a esses pacientes especiais, a USP, ela tem um centro de atendimento que é o CAP. Como que funciona o CAP? Por que ele surgiu? O CAP, como você falou, é o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, fica localizado dentro da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, do campus Butantã. E ele ele foi idealizado pelo professor Ney Soares de Araújo em meados de 1985, 86, quando começou a aumentar a demanda de pacientes HIV positivos para a clínica odontológica da faculdade. E logo se sentiu a necessidade, era o início da epidemia, se sentiu a necessidade de conhecer mais sobre a doença. Então se criou um ambulatório odontológico com 5 cadeiras para atender a demanda de pacientes HIV positivos que procuravam por atendimento na faculdade. Para não ficar para não existir uma questão de exclusão, se optou pela nômina paciente especial. E muitas pessoas acabaram se encaixando nessa definição. Então o paciente passava na frente do ambulatório e falava: poxa, eu tenho paralisia cerebral, eu sou especial, vou entrar. Eu sou um paciente hemofílico, eu sou especial, eu vou entrar, e assim por diante. Então, de 89, quando foi fundado até hoje, a gente ampliou muito o leque de pacientes que a gente recebe e que se adequam a essa categoria de paciente com necessidade especial. Mas ele surgiu, na verdade, de uma falta de assistência odontológica que existia para um grupo emergente aí de doenças que apavorava a classe médica na época. Hoje, a gente divide, mais por uma questão organizacional, os pacientes do CAP em 3 categorias: pacientes com distúrbios neuropsicomotores, pacientes com doenças infectocontagiosas, onde o carro-chefe ainda é AIDS e hepatite C, e pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, onde entra diabetes, doença cardiovascular, insuficiência renal crônica, transplantados, etc. E o CAP, ele foi atendendo a pacientes que procuravam e, paralelamente a isso, ele foi desenvolvendo pesquisas científicas que buscavam uma resposta para perguntas que a gente tinha no dia a dia. E como nós estamos dentro de uma universidade, o tripé se fez e se faz harmonicamente lá dentro, onde você tem o ensino em termos de graduação e pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, pesquisa, clínica e laboratorial e extensão, onde a gente atende aí uma demanda de cerca de 1.100, 1.200 atendimentos por mês, apenas de pacientes com necessidades especiais e tratamento odontológico generalizado para esses pacientes. Então, professora, a USP aqui em Bauru, o campus de Bauru da USP também tem uma outra forma de atendimento, é isso? O campus aqui de Bauru abriu recentemente, ele não tem um mês ainda, dentro de uma clínica multidisciplinar que foi elaborada com todo o carinho para atender o grupo de pacientes comprometidos sistemicamente, mas com enfoque principalmente voltado para a pesquisa. É claro que vai se prestar um assistencialismo, mas o grande foco é a pesquisa clínica nesses pacientes. Então, inicialmente, estamos atendendo o grupo de pacientes oncológicos, mas devemos estender para pacientes com anemia falciforme, pacientes com síndrome de Down, paralisia cerebral, nefropatas e transplantados de rim. Acredito que em um ano e meio, já deveremos ter o atendimento a esses pacientes, mas sempre com foco de trazer pesquisa para que possamos contribuir aí para a atuação do dentista no Brasil, a pesquisa clínica mundial e pesquisa laboratorial também, fornecendo subsídio para os profissionais e conhecimento para a abordagem dos pacientes nessa área. Falando da atuação desses centros voltado para a pesquisa, qual que é a importância de ter esses espaços na formação desses dentistas? Nós falamos na necessidade de capacitação desses dentistas para lidar com pacientes especiais. Qual é a necessidade da universidade oferecer esses espaços? Sabe qual? Eu acho a grande importância que você adquire experiência rapidamente. Por exemplo, um dentista vai atender um paciente uma pessoa com síndrome de Down, sem dúvida, uma síndrome extremamente comum e geralmente o dentista da família atende aquele paciente. Ele vai atender 1, 2 no ano. Se você vai a um centro de referência, você tem a oportunidade de atender 20 em uma semana. Então você adquire experiência mais rápido. A função formadora da universidade, nesse sentido, é fundamental, porque a gente adquire conhecimento, você multiplica o conhecimento e o profissional volta para o seu local de origem para dar atendimento a essa população que certamente existe em qualquer lugar do Brasil. Então, nós acreditamos que se o aluno da graduação, o dentista que está em formação,
ele se acostuma a dar o suporte a esse paciente, a gente desmistifica esse paciente tendo que ir somente para centros especializados. Então isso ele pode ser atendido na clínica. E tem um outro lado que é considerar a inclusão social desse indivíduo, né? Porque até o próprio dentista na sua formação não vai se preparar somente tecnicamente, mas incluir socialmente esse indivíduo, não excluir por qualquer que seja um motivo sistêmico, neuropsicomotor. Então essa inclusão social passa a ser relevante também nesse momento da abordagem do aluno da graduação com esse grupo de pacientes. Não, desculpa, sem dúvida, só para complementar, eu acho que é uma simbiose, porque o paciente com implicações sistêmicas, ele desperta, ele traz o dentista para o exercício pleno da sua profissão, que é o profissional de saúde. Então, ele não pode considerar apenas uma boca, a técnica de uma resina, que é bárbara, eu adoro, ou a reabilitação. Ele tem que considerar aquilo dentro de um indivíduo que vai ter suas peculiaridades em relação ao manejo. Não pode tomar tal anestésico, não posso dar um anti-inflamatório agora porque ele tem insuficiência renal, ele vai sangrar mais, então deixa eu pedir o exame, eu tenho que ler o exame. Então, coloca o dentista no pleno exercício da sua profissão, que é um profissional da saúde. Certo, professora. E quem quiser se sentir incluído, quem estiver nos assistindo e quiser se sentir incluído dentro desse grupo, né, de tentar auxiliar no exercício da odontologia para esses pacientes especiais, e também quem é um paciente especial e de repente se sentiu tocado e sentiu a necessidade de fazer um tratamento, um acompanhamento que também é fundamental, né, odontológico, como que a gente procede, tanto no CAP quanto aqui em Bauru? Bom, no CAP não existe restrição para o atendimento em termos de localidade. A gente atende pessoas do Brasil inteiro, de qualquer classe social, enfim. O que tem é a limitação física e pessoal. Então, a gente trabalha, por exemplo, a gente dá conta de 1.200 procedimentos mês. Quem trabalha no CAP são profissionais que também estão lá, que querem aperfeiçoar, aprimorar os seus conhecimentos. Então, eles não são contratados, eles são, a gente evita usar o termo estagiário, mas eles são alunos do programa de atualização, reconhecido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Eles permanecem no CAP por 1 ano e eles atendem, porque eles já são dentistas, só que eles atendem num meio favorável para a pesquisa e um meio que vai dar o suporte e a supervisão para aquele tipo específico de atendimento. Então, esse dentista, tanto o dentista quanto o paciente, eles podem procurar o CAP por meio do site, que é www.cap.fo.usp.br, ou através do telefone. Pelo telefone, que você pode é o 11 30 91 7838. Isso. E aqui em Bauru, o mecanismo é um pouquinho diferente. Como ainda a gente só está atendendo o grupo de pacientes oncológicos, eles são encaminhados pelo oncologista, o que exige um contato do oncologista com a faculdade para que já haja um entrosamento das decisões em grupo e o acesso é direto, encaminha para o centro para a clínica multidisciplinar. E o acesso é por telefone, o telefone é da faculdade, 3235-8000, ramal 8229, e aí ele agenda e a gente faz esse link e começa o atendimento a esse paciente. Certo, professores, eu gostaria de parabenizar por trazer à tona um assunto que é tão importante. Às vezes a maioria da população até ignora a importância de se trabalhar com a saúde bucal, independentemente de estar sadio ou não. Eu queria parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem dentro da USP e expandindo aí para todo o Brasil. Muito obrigado, Maíra, pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada, foi uma honra. Obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso programa também pela internet. Deixe os seus comentários e compartilhe. Até semana que vem.